algum momento da nossa vida na família, tivemos que deixar apressuradamente um apartamento no qual vivíamos. Nunca soube as razões pelas quais o fizemos, mas uma noite sacamos quase tudo o que pudemos. O subimos em uma caminhonete de um amigo do meu pai e fomos terminar em uma vizinda, em uma colônia que eu não conhecia, mas que sabia que era das mais malas. Esta vizinda, mais ou menos, era um terreno grande de piso de terra, com 7 casas de madeira, todas levantadas a meio metro do chão, sustentadas em barrotos grossos que eu duvidei que poderiam sustentar com gente dentro, de tão velhos que estavam. Lá vivemos quase um mês. Lá aprendemos a conviver com um fantasma, com um que nos divertia muito no início, a minha irmã, Clara. E a amigo Clarita tinha, naquela época, 4 anos. Ela se passava atrás de mim em todo momento. Jogávamos muito fora, no pátio da vizinda, quando não estavam meus pais, que naquele tempo era quase todos os dias, e algo muito curioso acontecia. O fantasma que habitava a nossa casa parecia ter uma obsessão por ordená-lo tudo. Quando movíamos algo nos prédios da casa, os desordenávamos. E quando voltávamos, já estavam de novo acomodados como estavam originalmente. Sempre acontecia sem falta. Clarita foi a primeira a se dar conta, e em dizer à minha mãe que ali havia um fantasma, se riram dela. Lhe disseram que, se esse fantasma estava ordenando, então que melhor. Eu acho que pensando que o fazia ela por jogar. Mas na noite escutei minha mãe falar com meu pai, quando acharam que já estávamos dormindo nós. Lhe disse que era verdade o que eles tinham avisado, que as meninas tinham visto algo. Meu pai lhe disse que só seriam mais umas semanas que aguentaria. E minha mãe continuou, ignorando o que lhe contávamos. E para nós era divertido. Podíamos mover algo do lugar, intencionalmente desordená-lo, só para sair a jogar uns minutos e ao voltar nos dar conta de que, sem falta, tudo havia voltado como estava. Às vezes, movíamos coisas só para ver se passava. E sempre passava. Dava igual se era algo pequeno, como uma taça, ou algo mais grande, como uma cadeira. Ao voltar, tudo estava em seu lugar. Sempre, sem exceção. Era muito divertido. Nos imaginávamos como uma fada da ordem que sempre estaria aí para resolver o que nós fizéssemos, mas as coisas não seriam assim para sempre. Eu comecei a jogar muito com uma menina da minha idade, que vivia em umas casas em uma vizinha similar ao lado. Ela se cruzava a jogar comigo e Clarita, quem jogava conosco há tempos, mas em outras corria para dentro e para fora da casa, jogando com o fantasma, desordenando tudo cada vez mais para colocá-lo à prova, até que em uma dessas vezes entrou e não havia nada ordenado. Tudo o que esta vez havia movido do lugar, tudo o que tirou ao chão, estava exatamente como havia tirado. Começou a escurecer e aquela casa, fria como era, já tinha ficado quase em sua totalidade em penumbras. Clarita saiu chorando, gritando como desesperada, segurando-se a cara. A revisamos. Tinha uma cachetada muito marcada, como se um objeto o tivesse batido com todas as suas forças. Nos disse que, quando entrou, viu alguém, algo que parecia ser uma figura na escuridão, vendo tudo ao seu redor, vendo o tiradeiro enojado. Dizia algo muito estranho. Minha irmã descreveu que essa figura se veia como sua foto de aniversário, uma foto que tomaram e que nos tinha deixado perder porque se morreu, deixando a escuridão. Disse que assim se veia essa figura, até que se aproximou quando saiu da escuridão correndo para ela, e antes de o bater, pôde vê-la. Era uma menina muito alta, com o corpo como de uma senhora muito gorda, com os olhos enfurecidos. Antes de que Clarita pudesse nem dar a volta
Enquanto dava passos para trás, aquela coisa passou de um lado a outro da casa em um segundo e abateu. Meus pais estavam a ponto de dar-me uma palhaça a mim, pensando que eu havia batido, embora Clarita gritasse que não. Minha amiga foi correndo por uma vizinha e foi essa senhora quem tentou convencer meus pais de que nessa casa não estávamos, nem estaríamos sozinhos em nenhum momento. Disse-lhes que havia algo violento, algo cheio de raiva, e mesmo que se veia como tal, ela não estava segura de que fosse uma menina. Minha mãe perguntou se tratava de alguém que havia vivido aí, e a senhora lhe disse que disso não podia estar segura, que o único que sabia com certeza é que nesse lugar haviam passado coisas horríveis, violentas. Minha irmã se foi com meus pais para o trabalho todos os dias a partir de então. Pelo resto das 2 semanas que estávamos lá, eu me divertia jogando o dia inteiro com minha amiga no pátio vizinho. O pouco tempo que estava naquela casa, o fazia em silêncio, tentando não fazê-la enojar, sem ver absolutamente nada do lugar. Sempre sentia que ela estava ali vendo tudo e que em qualquer momento se movia algo que eu não quisesse. Se iria aparecer de novo quando você se prepara para dormir, quando está para apagar a luz do seu quarto, quando você tem que levantar para o banheiro. E por um momento você tem não apenas a sensação, mas a certeza de que algo te espera aí. Lembre-se que, se acontecer, não tudo está mal, porque pelo menos você será o próximo protagonista deste programa. Com todo o amor do mundo, é hora de entrar nesta escuridão, de esquecer todos os problemas e deixá-los fora, porque aqui não podem entrar. Só você, que já está se adentrando nos seguintes relatos da noite. Boas noites, Furiel, e a toda a comunidade de Relatos da Noite. Meu nome é Sebastião Fuentes e sou seguidor do canal desde 2021. Sempre admiro o respeito e a confiança que há entre todos aqui. Meu relato favorito é o de La Bestia, e desde que o escutei, eu queria compartilhar uma das tantas anedotas que me contaram e alguma que outra que eu vivi. Esta história não é minha, mas de um companheiro de trabalho, a quem vou chamar Pepe. Não é um relato muito longo, mas quando me contou, me deixou com a pele erizada. A continuação, eu compartilho o que ele me disse. Pepe tinha cerca de 15 anos quando seus pais compraram um terreno onde planejavam construir uma casa. Nessa época, eles tinham que ir com frequência ao lugar para ajudar com os primeiros trabalhos. O caminho não era tão longo, aproximadamente 20 minutos. Além de seus pais, os primos e sua avó costumavam acompanhá-los. Mas ela, além de ajudar, só supervia. Quando já havia algumas habitações prontas para se habitar, era mais prático ficar para dormir lá. Embora o frio da zona, ao estar rodeado de campos, fosse bastante intenso. Uma dessas manhãs, Pepe e seus primos, que eram um par de anos menores que ele, decidiram recorrer aos terrenos próximos. Eram crianças inquietas, dessas que sempre andavam se irritando, e enquanto exploravam uma zona de mais áreas, encontraram algo que chamou a atenção. Uma pequena montanha de pedras e terra, com uma cruz de madeira em cima. A cruz se veia velha e desgastada, e sem pensar muito, Pepe começou a fazer barulho. Entre brincadeiras e risadas, ele pensou que seria uma boa ideia fazer um montículo. Em um momento, tomou a cruz com ambas as mãos e a tirou da terra sem esforço. Depois, a lançou o mais longe que pôde. Satisfeitos com sua pequena travessura, foram de volta para casa, sem se preocupar por nada. Eram crianças e não tinham feito nada que parecesse importante. Naquela noite, Pepe dormia na mesma habitação que seu irmão, mas Pepe estava convencido de que o que tinha acontecido naquela noite não tinha sido uma simples pesadilha.
Um tempo depois, Pepé se encontrou com algo mais. Estando em casa de sua mãe Feira, a quem tinha conhecido há pouco mais de 2 anos, se colocaram a ver álbuns de fotos familiares. Entre as imagens mais antigas, uma em particular lhe chamou a atenção. Era ele, o mesmo homem da camisa marrom de sombrero, com o mesmo bigode canoso, o homem que o havia visitado naquela noite, o fantasma da cruz. Resultou ser familiar de Quentinfo, depois se tornaria sua esposa, como se sempre tivesse sido destinado a estar perto dele. Muito obrigado pelo espaço, Uriel. Embora essa história não seja a mais assustadora, pessoalmente me deixou com uma sensação de inquietude até que a escutei. Espero que algum dia possa escutá-la no podcast. Um saludo a toda a comunidade. Pensei que era a sensação de estar em um lugar novo, em um lugar tão vazio, tão silencioso, que se sentia como se não pertencesse a ninguém. Minha cama tinha uma janela que dava para o pátio de serviço do departamento de baixo. Nesse pátio haviam construído um pequeno banho e a estrutura ficava justo ao lado da minha janela. Sempre pensei que isso facilitava que alguém pudesse subir até o meu apartamento e entrar por aí sem muita dificuldade, e que esse apartamento, o de baixo, estivesse no início. Eu tentei ignorá-la, mas cada vez mais sua olhada se desviava ao meu lado outra vez, como se estivesse vendo algo junto a mim. Ela fez isso várias vezes até que se aproximou, me tomou a rodilha e me disse: "Quem é ele? Quem é esse senhor do sombrero?" Meu coração parou por um segundo. Me tirei os audífonos para dar atenção e lhe perguntei, tentando pensar que não tinha escutado bem: "Quem?" "Junto a você. O senhor do sombreiro se subiu contigo." Minha garganta secou. "Não sei do que você está falando, senhora." Mas ela me olhou com seriedade e depois, outra vez, desviou-se da vida e me viu no espaço vazio junto a mim. "Você nunca o viu. Você ainda não o viu, porque eu tenho certeza que o fará. Agora não deixe de olhar para você." Depois, ela descreveu sua aparência com essa atitude, a aparência que eu já conhecia. Ela me disse que estava com o sombrero, que o cabelo saía dos lados e que estava com uma garganta negra. Ela me disse que sorria em minha direção, mas que me olhava de olho vermelho, que parecia se incomodar porque me falava, porque ela podia vê-lo. E evidentemente não sei o que responder. Por sorte, naquele momento mais pessoas subiram ao transporte. Uma delas se sentou junto a mim, ocupando esse espaço vazio. E a senhora me disse que já não me preocupe, que por agora ela tinha ido. Não sei o que aconteceu. Não tenho de verdade nenhuma explicação para o que eu vi, nem para o que aquela mulher descreveu com tanta precisão. Se tivesse sido um sonho, então odeio essa mulher. Não entendo como explicá-lo. Claro que eu não estava disposto a ficar nesse lugar para descobrir quem era. Não me importava descobrir. Não me importava investigar nada. Me mudei o quanto pude. Olá, Aurélio, comunidade Relatos da Noite. Passo bastante tempo escutando o canal. Como muitos, me ajudou a sobreviver a situações delicadas na minha vida. A ti te direi meu nome, mas lhes peço que no relato seja anônimo. Tenho 28 anos e sou de Querétaro. Vivo em um pequeno povo, algo distante da cidade, que até há alguns anos era um lugar muito tranquilo. No entanto, ultimamente uma grande quantidade de pessoas, na maioria jovens, se suicidaram. É um fenômeno estranho, e mesmo que várias famílias tenham sido afetadas, ninguém se tomou a moléstia de investigar a fundo o que poderia estar acontecendo. Quero mencionar que tenho um relato pendiente para enviá-los. Foi muito difícil escrever, já que fazer implica lembrar, e isso foi extremamente doloroso pelas razões que já mencionei. Mas esse relato deixaremos para outra ocasião.
Hoje quero compartilhar algo que nunca imaginei contar aqui. Muito menos imaginei viver. Isso aconteceu apenas ontem, bem no início do ano, devido a situações muito delicadas da minha vida, relacionadas com o suicídio de pessoas que foram importantes para mim e requerida ajuda especializada. Há meses que assisto a terapias semanalmente. Embora as feridas tenham saído quase completamente, continuo assistindo para continuar melhorando como pessoa. Sei que muitos não dão importância a esse tipo de ajuda, mas no meu caso foi fundamental. No meu caso, os avanços foram evidentes e tudo estava bem até ontem, dia 2 de outubro. Assisti a minha consulta como sempre. Dessa vez os temas eram bastante simples. Assuntos laborais e algumas mudanças no meu trabalho que, na verdade, não me preocupavam muito. Apesar disso, prefiro não interromper minhas citas até que minha terapeuta considere que estou pronta para o alto. Era mais ou menos um dia tranquilo, sem estresse. Tudo parecia indicar que terminaria a noite com uma consulta favorável. No entanto, o que aconteceu durante a sessão foi estranho. Realmente não sei como chamá-lo. Talvez por ouvir relatórios no canal, poderia descrever como um erro na realidade. Mas melhor prefiro que vocês julguem. A consulta começou com normalidade. No entanto, aproximadamente na metade, comecei a notar coisas estranhas. Em um momento, desviei da olhada, como normalmente faço ao tentar lembrar de algo. E, quando voltei a ver minha terapeuta, seus olhos estavam diferentes. Cada um olhava em direções muito opostas, como se tentassem olhar para suas orelhas. Foi um par de segundos, mas me desconcertou. No início, pensei que era eu que estava percebendo mal. Mas enquanto avançava, embora me sentisse impressionado, tentei manter a calma. Continuei falando como se nada, para não perder o controle ou parecer alterado. Mas houve um momento em que me olhou fixamente, com uma expressão que me deixou gelado. Era como se eu soubesse que tinha percebido o que estava acontecendo. Saí da consulta em silêncio. Meus pais e minha irmã me recolheram para ir para o jantar. E sinceramente, naquele momento, não o pensei muito. Acredito que ainda estava em alguma espécie de choque. No entanto, quando cheguei em casa, um par de horas depois, foi quando realmente processei o que havia acontecido. Ainda não consigo achar nenhuma explicação lógica. Não tenho ideia do que pensar.